Olá, pessoas, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar, né, sobre o paciente cirúrgico e o profissional de enfermagem. Quando a gente fala de paciente cirúrgico, nós estamos falando daquele tratamento que implica um ato cirúrgico. Então, o paciente vai fazer um procedimento. Se esse paciente não tem nenhum procedimento, ele não faz parte, né, do ato cirúrgico. Então, ele não é paciente cirúrgico. E aí, vocês vão ver que a terapia, né, o processo cirúrgico, ele vai trazer alterações orgânicas, psíquicas e vai também, algumas características serão definidas nesse processo. E aí, na maioria das vezes, alguns pacientes não encontram preparados, né? Passam pelo inesperado. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Tava fazendo um exame de rotina e aí viu que vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Então não são aquelas cirurgias que eletivas que tem todo um preparo, é uma coisa rápida. Isso faz mesmo naquelas cirurgias eletivas, né? Que eu organizei. Então, não, eu quero operar dia 10 de setembro às 9 horas da manhã. Acaba que o psicológico da pessoa, ele fica, né, aflorado. Então, acaba que a pessoa fica com medo. Porque antigamente, gente, quando a gente falava de procedimento cirúrgico, quando a gente falava vai ter que operar, a chance de o paciente ir a óbito era muito grande, as complicações eram muito grandes. Vou dar um exemplo para vocês, eu acredito, eu até falei na primeira aula, sobre, por exemplo, uma cirurgia na coluna. Antigamente, quando o paciente fazia cirurgia na coluna, perdão, 90% de chance que o paciente não ia andar. Era impressionante. Hoje não existe mais isso. Hoje, claro que pode ter as complicações, mas vocês vão ver que o quê? Que os riscos são muito menores. Ainda mais se fizer, né, de forma adequada, se o médico for especialista, os cuidados forem de forma correta, o paciente sai sem sequela alguma. Né? Então é super tranquilo. E aí a gente precisa fazer o preparo pré-operatório. Então, lembra que eu falei para vocês que na clínica médica o meu paciente está lá e não vai fazer procedimento cirúrgico. Mas, por exemplo, eu acabei de ver, o médico acabou de ver que ele precisa fazer um procedimento, então a gente tem que prepará-lo. E aí, isso conta através da internação e vai estender até o momento da cirurgia. Então, ele internou, né, tá internado aqui comigo, e aí eu fiz todo o procedimento, agora eu vou levar ele para o centro cirúrgico e vai ter um preparo lá também. Então isso acontece antes da operação, né? E ele tem por objetivo levar o paciente a melhores condições possíveis, né? Para que a cirurgia ocorra, né, dentro da normalidade e eu não tenha nenhum tipo de complicação. E aí, cada paciente, gente, isso é chamado de cuidado holístico, e eu vou falar isso para vocês em todas as nossas disciplinas. Cuidado holístico é cuidar como um todo. Então, todo paciente, ele deve ser tratado e encarado de forma individual. Seu João Silva e seu João Rodrigues não é a mesma pessoa. E eles têm necessidades diferentes, eles têm anseios diferentes. Então a gente vai ter que tratar cada um de forma, né, separada. E aí, dependendo da cirurgia que for realizada, ela pode ser feita em alguns dias, né? Ou até mesmo em minutos, não vai depender. Então, se for uma cirurgia de emergência, vai operar agora. Se for uma cirurgia eletiva, a gente vai organizar, preparar o melhor momento para operar esse paciente. Então, a gente vai avaliar isso. E aí, as cirurgias de emergência, elas têm que ser em tempo hábil para que eu salve a vida do paciente e que eu não tenha possíveis complicações. Então, a gente sempre tem que pensar nessa parte. E ela tem como objetivo assegurar a confiança, né, esse preparo psicológico do paciente e a tranquilidade mental. Imagina eu virar para você agora e falar assim, fulano, nós vamos ter que fazer um procedimento cirúrgico agora. E aí? Imagina a sua cabeça. Imagina, oh, meu Deus do céu. Eu tô,
nossa, eu vou ficar lá dentro daquele hospital, trancado. O que eu vou fazer? E aí, nossa, eu tô longe da minha família, meus filhos, eu tenho um neném de 2 anos, Senhor, como que eu vou fazer isso? E aquele anseio, aquela ansiedade, cheio de temores, né? Tô com medo, e aí, será que eu vou morrer na mesa de cirurgia? Então acaba que isso vai gerando, né, complicações, né, e isso pode ocasionar problemas durante o procedimento cirúrgico. E aí, pensa, ele vai ter que parar de trabalhar, ele vai ter que parar de sair com a família, então acaba que isso vai gerar um estresse, uma insegurança, um desassossego e gera o medo. E aí, tem muitos pacientes que chegam pra gente, tá super bem, mas na hora que vai dando a hora de ir pro centro cirúrgico, a pressão sobe, a glicemia sobe, o paciente começa a tremer, o paciente come, não podia comer. E aí tem que suspender a cirurgia. Por quê? Porque ele não está preparado. Como que eu vou levar um paciente com uma pressão, por exemplo, 220 por 180 por cento cirúrgico, sendo que ele não posso fazer isso. Então, por isso, a importância de preparar esse paciente psicologicamente, orientar, falar para ele: seu João, o senhor chegou aqui para mim, o senhor vai ter que fazer isso, vai fazer a cirurgia, fica tranquilo, toma um banho, veste a roupa, tira os adornos, fica tranquila e assiste um pouco de TV, fica com a família conversando, não preocupa com o processo. Então, a gente acaba que tem que, né, auxiliar esse paciente quanto a isso, tá? E aí, isso, né, além desse aumento da pressão, o paciente pode ter vômitos, náuseas, cefaleia, né? Então acaba que tudo vai afetando. Então a gente tem que preocupar. Tem paciente que fica extremamente agitado, tem complicações respiratórias, dispneia, tudo psicológico. E aí, nós da enfermagem, nós não temos a função de tratamento psicológico. Claro que essa parte ela é exclusiva do psicólogo. Tanto que eu vou pôr isso bem na cabeça de vocês, que a gente não trata psicologicamente o paciente, isso não é nem cuidar de enfermagem. Mas a conversa, o ser otimista, o ser compreensível, o saber ter jogo de cintura com o paciente, isso daí é função da enfermagem. Eu entrei no quarto, seu João nunca internou. E ele precisa fazer uma cirurgia agora e ele tá extremamente nervoso, ele tá extremamente ansioso. Por que eu não posso conversar com ele? Claro que eu não vou falar, o senhor fica calmo aí, que não vai dar nada não, mas tentar conversar, puxar um assunto, que ele conte alguma coisa, que você fala para ele que não tem perigo dele morrer. Então a gente tem que fazer esse amparo, essa associação. Isso daí o paciente pega confiança na gente e a confiança ela é essencial. E aí ele confia, se ele está confiando em mim, ele sabe que ele não vai morrer, porque eu estou falando para ele que aquele procedimento vai ser rápido, que logo ele vai estar junto com a família novamente. O paciente tem que confiar na gente. O dia que o paciente não confiar em você, pode ter certeza que você vai ter problema dentro da unidade. E aí, como que eu vou fazer o preparo físico? Ele é dividido em 3 etapas. Eu tenho o preparo inicial, que vai ser os exames laboratoriais, né, que são os exames pré-operatórios, para saber se realmente esse paciente pode operar. E aí, que vai assegurar a viabilidade ou não da cirurgia. Deu alteração? Não, vamos ter que esperar para resolver. Tá tudo ok? Bora para cirurgia. E aí, o preparo físico, né, que é então essa primeira fase. Ele vai ter o quê? Eu vou explicar o procedimento do paciente, então nós vamos contar para ele como que vai ocorrer. Se tiver exames dentro da unidade, vão ser coletados e vai para análise. A manutenção do jejum, né? Então, se ele for ter que ficar de jejum, seu fulano, o senhor vai ter que ficar de jejum de 10 horas, então a partir de hoje o senhor não come mais. Aplicação de medicamentos, soro, sangue, quando necessário. Tem alguns médicos que pedem, né, e anestesistas, que pedem para que a gente inicie o preparo antes, que o paciente já vai funcionado para o centro cirúrgico tomando um soro, porque deu um calmante para o paciente, então a gente sempre avalia, tá? Isso daí vai da conduta médica.
Vamos fazer os controles, balanço hídrico, então como que tá essa questão. Sinais vitais, extremamente importante. E observar algum sinal e sintoma que esse paciente está apresentando. E o essencial, anotar no prontuário. Não deixem de anotar no prontuário. Tudo que vocês coletarem do paciente. Aí a gente lembra lá da aula de clínica médica, que é o quê? Exame físico. Então, tudo isso, toda a anamnese do paciente, ela deve constar no prontuário do paciente. E aí, esse preparo físico na véspera da cirurgia tem o objetivo de quê? Remover fontes de infecção através da limpeza e da desinfecção. E isso daí vai o quê? Melhorar as chances, né, mais rápido de melhora do meu paciente. Lembrando que qualquer infecção que esse paciente pegue dentro da unidade, ela se torna uma infecção hospitalar. Lembra lá da biossegurança. E isso é um problema pro hospital, tá? E aí, entra na segunda fase do que? Vamos verificar a lista de cirurgia. Quais são os pacientes que vão para o centro cirúrgico hoje? O quarto 5, quarto 6, quarto 7. Preciso de coleta de material? Vamos mandar já ligar para o laboratório. Tem que fazer tipar sanguíneo aqui. Observe sinais. Tem sinal de gripe? Suspende. Pressão tá alta? Suspende a cirurgia. Então, isso é controle da equipe de enfermagem dentro da clínica cirúrgica. A limpeza. Paciente tem que fazer tricotomia, então a depilação da área onde vai ser operada. Coloquei alguns asteriscos no conteúdo, porque tem unidades que hoje já não retira todo todo aquele pelo ali, a gente só apara, então vai da conduta da unidade, então a gente vai avaliar. Faz o banho, é obrigatório, antes de entrar para o centro cirúrgico, o paciente tem que tomar banho, tá? Lava a cabeça, põe a touca, tira a roupa, põe propé, então a gente já manda o paciente pronto. Vamos fazer a limpeza das unhas, remover esmalte. Esmaltes claros pode, mas esmalte escuro não pode, porque caso o paciente ficar cianótico, eu tenho que avaliar nas extremidades, então em especial pés, mão e boca, né, como que tá a coloração. E aí, os homens, de preferência sem barba, mas como eu falei, dependendo da instituição ainda aceita a barba, mas a barba tem que ser aparada, tá? Então, porque é foco de infecção. A dieta deve ser leve no jantar, no caso, por exemplo, o médico internou ele ontem para que ele fizesse a cirurgia hoje. Então, até ontem à noite ele podia jantar, então vamos dar uma dieta leve para esse paciente, para depois ele entrar em jejum, tá? Lavagem intestinal ou gástrica, se for necessário, se for a pedido da prescrição médica. Isso para cirurgias do sistema gastrointestinal, na maioria das vezes pede. Depois do jantar entra em jejum e vai comer só na hora, mas tem que orientar o paciente, tem que avisar a copa, né, a nutrição, que esse paciente não vai comer, senão a comida chega lá para ele e ele come, porque o paciente é custoso. Vocês vão ver o tanto que o paciente é terrível, bicho custoso. E aí, a gente vai promover um ambiente tranquilo, repousante, deixar ele o mais à vontade possível. E a gente entra na fase 3, né, que é no dia da cirurgia. Vou verificar se o jejum tá ok, se foi tempo certo, se ele não comeu nada escondido. Vamos verificar como que tá os cuidados, né, da véspera, se foi tudo realizado, fez tricotomia, fez limpeza, se removeu a maquiagem, as próteses, as joias. Lembrem disso, eu falei isso na primeira aula, né, quando eu falei um pouco sobre o conteúdo. Adornos, né, então as joias, não esquece, manda o paciente, joias, órteses, próteses. Avisa o paciente para já deixar com a família, entrega, não pega, tá? Ou se por algum motivo subir, tem que ser identificado. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Os sinais vitais, a gente deve ter muito cuidado também, controlar de forma correta, anotar no prontuário, né? Orientar o paciente a ir ao banheiro, urinar e evacuar quando necessário, então antes do procedimento, né? Se precisar fazer alguma medicação antes de subir para o centro cirúrgico, ela deve ser feita de 30 a 45 minutos. A gente deve checar, então, no prontuário essa medicação que foi feita no pré, né?
a pré-anestésica, para que quando chegar lá o anestesista vê que já tá ok. Faço anotação na papeleta ou no prontuário, é muito importante. Leva esse paciente até a maca, né, até o centro cirúrgico, juntamente com o prontuário. Então aí agora o maqueiro vai pegar, eu vou pegar o paciente com o prontuário e falar, vão com Deus, vou esperar vocês agorinha, tá? E aí eles vão. E aí, qualquer alteração que tenha, deve ser, né, comunicado ali. E aí, no pós-operatório, o paciente operou e agora ele vai voltar para mim, né? Então ele vai voltar. Depois que ele ficou lá na sala de recuperação pós-anestésica, que nós vamos falar no centro cirúrgico, né? Agora ele vai voltar aqui pra gente até o dia da alta. E aí, a gente precisa deixar o paciente em situação de conforto. Então eu tenho que fazer toda uma avaliação. O paciente chegou para mim, vamos olhar, tem sonda, tem dreno, tem soro, tem catéter de oxigênio, então a gente tem que avaliar tudo e tudo tem que ser posto no prontuário. Então eu vou colocar lá, fulano de tal, colocou, veio com dreno, veio com sonda, veio com isso. Então a gente anota, muito importante. E coloca os débitos. O que é o débito? Quantidade. Veio com 200 ml de urina na sonda, veio com 50 ml de secreção do dreno. Então sempre anotar. E aí, depois que então eu recebi ele, eu transporto ele da maca para a cama, né? Vamos manter o paciente em posição horizontal, tá? Não coloco o paciente em posição de Fowler, dependendo, vamos colocar ele em posição de Trendelenburg, então com os membros elevados, principalmente se for cirurgia de varize, por exemplo. E aí, a gente vai cobrir ele, agasalhar, sempre que não é necessário, porque a anestesia pode causar o frio, né? Vamos verificar a papeleta, né? O prontuário, para ver se tem alguma alteração que a gente tem que ter, né? Um acesso ali. Se esse paciente tiver tomado hack 12 horas sem poder levantar a cabeça, tá? Nós vamos falar das anestesias e eu vou explicar cada um o porquê que não pode, tá? E aí, se esse paciente tiver semi-inconsciente, subir as grades de segurança, tá? E vai manter ele sem travesseiro até ele ficar totalmente acordado. E a cabeça lateralizada por causa do risco de vômitos e ele broncoaspirar. Então, ele engolir aquilo ali e causar uma pneumonia broncoaspirativa. A gente observa o soro, né? Como que tá, se tá tendo sangue a gente avalia. Observa o estado geral e o nível de consciência e o paciente tá super confuso, então a gente relata, tá? Não, o paciente tá consciente, tá verbalizando, tá de boa. E a gente verifica, né, se o curativo tá seco, tá com sangue, tá normalzinho, então anota também que recebeu com curativo em região abdominal e ele está totalmente, né, seco, íntegro, tá? E aí, também, como eu falei, subir grade de segurança, que é extremamente importante para que o paciente não caia, tá? Porque tem paciente que cai e é terrível, isso já aconteceu comigo, tá? Caso ele esteja agitado, a gente pode fazer contenção até ele ficar extremamente calmo, tá? E ele estiver mais lúcido. E sinais e sintomas como palidez, sudorese, pele fria, cianose, isso daí pode ser sinais de hemorragia, então a gente tem que ter cuidado. pH baixo, então a gente vai avaliar e vai fazer um controle rigoroso do pulso, da temperatura, respiração, pressão arterial, tá? Então todos os sinais vitais. Faço anotação no prontuário, extremamente importante. Vou ler a prescrição médica, né, de acordo com, para ver como que tá, como vai ser os medicamentos. Faço o aprazamento, mando para a farmácia. Recebi aqueles medicamentos, vamos iniciar. Qualquer alarme de que o paciente possa vir a ter alguma complicação, a gente tem que notificar o médico ou o pronto-socorro, tá? E aí, quando nas horas seguintes esse paciente está recobrando a consciência mesmo, a gente orienta onde ele está, o que aconteceu, que a cirurgia correu tudo bem. A gente observa sinais vitais rigorosamente, funcionamento do soro, da sonda, se tá correndo tudo bem, se não tá obstruído, então a gente avalia. E aí,
trago uma comodidade para o paciente, eu deixo ele mais confortável, uma posição mais confortável. Não vou deixar ele só naquela mesma posição. Posso fazer então mudança de decúbito, extremamente importante. E aí vamos avaliar na prescrição médica. Se esse paciente já puder comer, a gente já oferece também a dieta para ele, certo? Espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês, tá? Então a gente fez uma introdução, como que é o processo do paciente. Qualquer dúvida a gente tira também na próxima aula e a gente encontra no decorrer da semana. Até mais!